O jornalista André Hernan falou com sua fonte e trouxe o parecer dele a respeito dessa negociação entre Palmeiras e Nottingham Forest para trazer o paraguaio Ramon Sosa para o Verdão. Fica comigo, Palestrino, que eu vou trazer as aspas do Hernan aqui e também mais uma matéria do Globo Esporte validando o que a gente já falou pelo vídeo da manhã a respeito do Paraguai. Paulinho leva calote do Atlético Mineiro 6 meses após reforçar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vou contar isso que aconteceu e, cara, pode virar até caso de justiça, hein? E é clima de Copa do Mundo, Palestrino. O Palmeiras faz seu último treino e pode ter novidades na escalação para enfrentar o time da estrela solitária, o Botafogo, que sim, fez uma boa partida contra o Paris Saint-Germain. Começou muito bem também na primeira partida deles, acabou perdendo para o Atlético de Madrid, mas faz parte. Eu aqui não subestimo o Botafogo, porém, tô fechado com o Palmeiras, confio até o fim. Se liga aí que a gente vai conversar sobre todas essas coisas nesta edição da tarde, segunda dessa sexta-feira para vocês. Já sabe de toda a pataquada, né? Antes da gente começar, verifica a sua inscrição, dedo no like e também, é claro, hypa o vídeo aqui para esse conteúdo chegar para outros palestrinos. Beleza? Obrigado demais pela sua audiência nesse canal e vamos falar de Palmeiras nessa segunda edição do seu canal Notícias Meu Verdão nesta sexta-feira. Vem comigo, Palestrino. É o seguinte, Palestrino, sem muitas delongas, quero começar falando aí de Copa do Mundo, porque é clima, né, desse Mundial maravilhoso que o Palmeiras está classificado, vai enfrentar o Botafogo nessas oitavas de final, já tá colocando muita doleta no bolso por causa dessa classificação, mas é lógico que nós estamos aqui para passar, né, bicho? Nós não viemos a passeio nesse Mundial de Clubes, nós viemos para dar o nosso melhor, assim eu acredito, tá bom? E tá aí a tabela, né, o chaveamento das oitavas de final do Mundial, e eu já quero palpitar para vocês, tá? Para mim o Palmeiras vai passar pelo Botafogo, mas no suor mesmo, vai passar com 1-0 magro, projetando, né, esse jogo lá nos Estados Unidos. Estão dizendo que vai estar um calor absurdo, escaldante. Então não estou esperando aquele jogo de velocidade de nenhuma das duas equipes. Talvez o Palmeiras comece até mesmo sofrendo para o Botafogo, porque você tá ligado, né? Vocês viram como é que foi os últimos jogos do Palmeiras, principalmente aquele contra o Al-Ahly. O Palmeiras entrou muito recuado para tentar segurar o fôlego. Eu não duvido que a gente vai sofrer contra o Botafogo, mas nós vamos passar mediante a este time da estrela solitária. Tô muito confiante, o Palmeiras vai passar por 1-0. E projetando um pouco mais aí esse chaveamento, caso o Palmeiras passe, ou o Botafogo também, lógico, o Botafogo tem uma grande equipe, quem passar desse jogo entre Palmeiras e Botafogo pode pegar Benfica e Chelsea. E eu acho que vai passar Benfica, porque o Chelsea está tratando esse campeonato aqui no banho-maria, estão achando que estão indo jogar uma pelada de final de semana, e eu tô achando que esse time português, o Benfica, vai acabar aprontando para cima do Chelsea. Relação ao Fluminense e Inter de Milão, também do nosso lado da chave, parabéns ao Fluminense por ter conseguido a classificação, mas eu acho que vai dar o time da Itália, tá bom? Eu acho que o Fluminense não passa da Inter de Milão. E Manchester City e Al Hilal, eu acho que vai ser uma traulitada do Guardiola em cima desse time aí lá da Arábia, tá? Parabéns também para eles, para os árabes que passaram. Tem um baita investimento, né? Eu acho que é o maior investimento do campeonato árabe é do Al Hilal, mas eu acho que eles não vão conseguir enfrentar o Manchester City. Eu acho que o Manchester City vai passar e é o grande queridinho, sejamos sinceros, desse lado onde tá Palmeiras e Botafogo. Do outro lado, Palestina, é onde pra mim o bicho vai pegar e eu acredito que pra todo mundo, né? Paris Saint-Germain e Inter Miami, esse jogo... Aqui eu vou falar um negócio pra vocês. Se eu fosse aquele cara que apostasse em bet, eu não sou esse cara, eu não aposto e nem incentivo ninguém a apostar, eu não brinco com dinheiro, mas se eu fosse esse cara das bets, tá aqui um jogo que eu ia arriscar o meu dinheiro e colocar um pouquinho em cima do Inter Miami. Aí todo mundo vai falar que eu sou louco, e vai falar com razão, porque o Paris Saint-Germain é o atual campeão da Champions, e tem aí, acredito eu, o melhor elenco de todo esse Mundial de Clubes. Mas eu não sei, rapaziada, eu tô achando que o Paris Saint-Germain vai dar uma amarelada pra esse time do Messi. Não sei, tá? É palpite meu.
tô arriscando que o Inter Miami vai conseguir passar do Paris Saint-Germain. Fica à vontade para me chamar de louco nos comentários. Mas se tivesse um time que eu queria apostar nesse jogo, seria o Inter Miami. Obviamente não ia apostar tudo, né? Mas eu não sou esse cara. Então eu acho que o Inter Miami vai aprontar, vai dar uma baita de uma zebrona nesse PSG. Flamengo e Bayern de Munique, eu acho que o Bayern passa em cima do Flamengo, só que o Flamengo vai dar um suor danado pros alemão, tá? O Flamengo tem um puta de um elenco. E tem mais, se o Flamengo conseguir a proeza de passar do Bayern, é grande favorito aí para as próximas equipes que enfrentar no chaveamento, mas eu acho que o Flamengo não passa do Bayern. Borussia e Monterrey, esse time do México é uma grande surpresa, fez aí uma boa campanha na fase de grupos e vai enfrentar um Borussia que tá bem devagar, né? Vocês concordam comigo? Acho que esse Borussia aí tá devendo futebol. Acho que vai ter jogo aqui, mas ainda acho que os alemães vai passar para cima dos mexicanos. Real Madrid e Juventus. Juventus que tomou uma traulitada no último jogo deles. Eu acredito que o Real Madrid vai passar o carro, tá? O Vinícius Júnior tá voando. Tô achando que o Real vai ganhar esse jogo da Juventus. E o que importa, né? Já falei para vocês aqui minha opinião sobre o chaveamento. Quero saber a opinião de vocês, mas o que importa é isso aqui, Palestrino. Ó, esse é o jogo que tá tomando a cabeça do palmeirense e obviamente do botafoguense. Não tem por que ficar escolhendo, cara, não é nem lícito fazer isso, ficar escolhendo adversário. O Palmeiras, eu não vou falar que deu sorte de ter pegado o Botafogo, a não ser o Paris Saint-Germain, tá? Porque o Botafogo, eu não desqualifico os caras, porém eu acho que a gente tem total capacidade para passar por eles. E é o seguinte, Palestrino, o Verdão encerrou nessa manhã de sexta-feira os trabalhos lá em Greensboro, na Carolina do Norte. O elenco fez o último treino antes de enfrentar o Botafogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Abel Ferreira organizou um trabalho tático e de bolas paradas antes de liberar o elenco para o recreativo. O técnico deve fazer mudanças em relação à escalação do jogo que colocou aí, fez aquela vergonha frente ao Inter Miami. Graças a Deus os caras se entregaram em campo, nós conseguimos empatar aquele jogo. A principal delas, né, dessas mudanças que o professor Abel Ferreira pode trazer, vai ser no meio campo. Aníbal Moreno é a boa notícia, foi mais uma vez a campo e deve ter condições de jogar após se recuperar de um edema na coxa direita. A ausência do volante foi muito aí sentida, todos vão de concordar com isso, na última partida, quando o professor Abel escalou Lucas Evangelista e Richard Rios. O camisa 30 deve voltar ao banco de reservas, né? No caso, Lucas Evangelista. Na defesa, Murilo, né, lamentavelmente, sofreu uma lesão na coxa esquerda e não deve mais jogar a Copa do Mundo de Clubes. Se você não acompanha o Notícias Meu Verdão aqui, então você perdeu. Volta alguns vídeos para trás aí, nós destacamos aqui tudo que aconteceu com o Murilo. Já que o Murilo é baixa no elenco do Palmeiras, abre um espaço para Bruno Fux retomar a dupla de zaga com Gustavo Gomes, enquanto Mikael acredito que corre por fora pela vaga, segundo também, né, informações colhidas na internet, o Globo Esporte também tá falando, né, que o Mikael vai deixar a vaga para o Bruno Fux, né, na opção, no caso do professor Abel Ferreira. Mas não sei, cara, tá em aberto isso daí, Bruno Fux ou Mikael. E quero saber de vocês, com quem vocês entrariam na zaga do Palmeiras para fazer dupla com o Gomes? O Mikael ou o Bruno Fux? Põe aqui nos comentários. Ainda outras duas dúvidas, palestrinos, para esse jogo contra o Botafogo. Manter Marcos Rocha depois dos 2 jogos ruins do Agustin Giai na lateral direita e recolocar Vitor Roque entre os titulares na vaga de Flaco Lopes. E aí, o que vocês fariam? Apesar do Giai não ter feito 2 bons jogos, né, tanto quanto o Porto, quanto no enfrentamento contra o Al-Ahly, o Giai foi muito mal, na minha opinião. O Abel foi lá, trocou e colocou o Marcos Rocha para jogar contra o Inter Miami, mas para mim, eu continuo com o Giai, tá? Pela partida que o Marcos Rocha fez, eu acho que o Giai não saiu perdendo pro Marcos Rocha, embora o argentino não tenha feito boas partidas. Eu iria de Giai. E no caso de Vitor Roque e Flaco Lopes, eu continuaria com o Tigrinho, até porque o Flaco Lopes está se mostrando muito um jogador de segundo tempo, entrando descansado, com outra postura dentro de campo, né? Porque o jeito de jogar é diferente do Vitor Roque. Eu começaria com o Vitor Roque, que é um menino brigador na frente, tá bom? E aí, se o jogo ficar muito apertado e a gente começar com bolas à área, aí a gente saca o Vitor Roque e coloca o Flaco no segundo tempo. Pelo menos essa é a minha opinião.
A tendência, Palestrino, é de que o Verdão jogue as oitavas de final dessa forma. Essa é a escalação prévia, tá bom? Deixando claro, do Globo Esporte, e eu compartilho com vocês. O Palmeiras teria o Everton no gol, uma dúvida entre Marcos Rocha e Giai, Gustavo Gomes, outra dúvida entre Bruno Fux e Mikael e, lógico, a unanimidade, Piquerez jogando pela lateral esquerda. Na frente, Aníbal Moreno, se tiver condição, Richard Rios e Maurício, né? Se o Aníbal não tiver condição, provavelmente ele vai de Emiliano, e espero. Aí Richard Rios e Maurício. Na frente, Estevão como ponta direita, Facundo Torres como ponta esquerda, e aí o Globo Esporte coloca uma dúvida entre Vitor Roque e Flaco Lopes. Eu ia de Tigrinho, colocaria o Flaco Lopes no segundo tempo, juntamente com Paulinho, Alan e companhia limitada, tá bom? Pra mim o Palmeiras tem que fazer o básico, cara, o feijão com arroz bem feito. Se fizer, o Palmeiras tem total capacidade para passar do Botafogo. Agora, se o Abel vier com invenção, ai meu amigo, aí eu acho que nós vamos tomar uma traulitada pra esse time do Rio, tá? Então, ô Abel, se você fizer o feijão com arroz bem feito, eu acredito que a gente passa frente ao Botafogo. E agora eu quero falar pra vocês um breve histórico de duelos entre Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. A última vez que o Palmeiras venceu o Botafogo foi em novembro de 2023, há mais de 1 ano e 7 meses, na partida mais marcante do Campeonato Brasileiro daquele ano. Você sabe muito bem de qual partida nós estamos falando, né? O Palmeiras protagonizou uma virada histórica no Newton Santos por 4-3 e o duelo foi um dos pontos de virada para o título brasileiro conquistado pelo maior campeão do Brasil, com show do Hendrick, tá? O Hendrick olhando pros caras, mano, aquilo foi emblemático. Falou assim, vocês não querem jogar, dá a bola em mim que eu quero. O moleque foi lá e realmente decidiu. Botafogo com 3-0, Palmeiras foi lá e virou para 4-3. De fato, nós alugamos um triplex na cabeça do John Textor, foi lá, mobilizou máquina pública aqui no Brasil, usou nosso dinheiro para fazer CPI, para falar que foi roubado, e no final das contas vocês viram no que deu. Terminou em pizza, não teve nada de roubo, não foi nada comprovado. A única coisa que ficou comprovado foi o peso da camisa do Palmeiras frente à do Botafogo naquela virada histórica. Já em 2024, Palestrinos, as coisas não ficaram tão bem para nós. O Verdão chegou a assumir a ponta nas últimas rodadas, lembrando vocês, pelo Brasileirão, mas perdendo em casa para o adversário, perdeu a ponta da tabela. E ainda se enfrentaram também nas oitavas de final da Libertadores, na qual o Botafogo eliminou o Palmeiras. E agora, em 2025, voltaremos a nos reencontrar em uma competição eliminatória e ouso dizer para vocês que é a mais importante de todas, que o Palmeiras e Botafogo se enfrentaram em toda a história. Lembrando que o primeiro embate entre Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão deste ano ficou apenas no 0-0 e devo admitir, o Botafogo jogou muito melhor que o Palmeiras. Mas voltando para o Mundial, eu acredito que o Palmeiras vai passar do Botafogo com aquele 1-0 magro. Mas vai ser aquele 1-0 que nós vamos comemorar como se fosse o título, tá bom? Eu acredito que o Palmeiras vai sofrer perante essa equipe do Botafogo, principalmente nos primeiros minutos, que eu acho que o Abel vai querer conter a velocidade dos atletas devido ao calor. Eu não sei se o Botafogo também vai querer fazer toda aquela pressão, porque eles sabem que do outro lado tem um gigante brasileiro também. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesse jogo. Eu tô projetando 1-0 para o Palmeiras. Quem fizer o gol, não vou nem chutar se vai ser do Vitor Roque, se vai ser do Flaco, não interessa. Fazendo um agora, sendo até gol do Everton, nós vamos comemorar como se fosse o título. Quero saber a opinião de vocês, quero saber o placar que vocês chutam para essa partida, e você que é botafoguense, fica à vontade também para comentar aqui nos comentários desse vídeo. Lógico que você vai puxar sardinha pro teu time, mas tá valendo, você também é muito bem-vindo neste canal. O papo tá com vocês, tô olhando o comentário e como é que vocês estão projetando essa partida. Além dos problemas de lesões, o atacante Paulinho enfrenta um problema financeiro sério, Palestrino. Olha essa aqui. Embora a negociação com o Palmeiras tenha sido concretizada por 18 milhões de euros, que daí cerca de 110 milhões de reais no começo desse ano, rapaz, foi dinheiro pra caramba que o Palmeiras gastou com o Paulinho, hein? Parte desse valor ainda não foi repassado ao jogador, conforme revelou o Atlético Mineiro nessa última quinta-feira, dia 26. A dívida envolve direitos econômicos pertencentes ao atleta e bônus acordados na transação, gerando uma pendência que pode parar na justiça. Então, mais essa aí
o, o coitado do Paulinho sofrendo, né? Que é um puta de um jogador, cara, mas sinceramente essa condição que a maioria das equipes brasileiras estão passando, Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, todos os times afundados em dívidas. Fora também as equipes do Rio Grande do Sul, que sofreram com aquelas enchentes lá, aquela tragédia terrível que eles passaram. Isso também foi uma coisa que ajudou a prejudicar ainda mais os clubes do Sul, né? E aí acabaram colocando eles nessa barca de times endividados no Campeonato Brasileiro. Voltando a falar de Paulinho e Atlético Mineiro, o Clube Mineiro admite que ainda há pagamentos em aberto para o Paulinho, mas contesta os números divulgados que giram em torno de 35 milhões de reais. Segundo o staff aí do jogador Paulinho, o Galo deveria ter repassado ao menos 30% do valor total da venda que aconteceu entre Palmeiras e Atlético Mineiro, além de luvas e prêmios, o que não ocorreu até o momento. Procurado, né, por muita gente na internet, segundo a apuração de vários portais, o Atlético Mineiro afirma que pretende resolver a pendência, mas ainda não apresentou uma proposta concreta ao atacante Paulinho. A postura da diretoria atleticana, quero falar para vocês também, tem causado insatisfação nos bastidores, especialmente diante da relevância da venda. Foi uma das maiores da história recente do Galo. Internamente, o receio é de que o caso gere consequências jurídicas e desgaste institucional ainda maior para este clube mineiro, em meio a uma já delicada situação financeira. E assim, cara, eu vou falar para vocês, tem um monte de cacique, né, para não falar outra coisa, no meio do futebol, principalmente dirigentes de clubes, que estão acabando, né, com Corinthians, São Paulo, Santos. Esses caras são uma verdadeira sanguessuga nas equipes brasileiras e estão acabando com esses grandes clubes, né? Não à toa que hoje o Brasil ele tem duas equipes que estão saudavelmente no lado financeiro falando, né? Que é Palmeiras e Flamengo. O resto tá todo mundo passando por uma pindaíba. Correndo por fora tem aí o Bahia também que virou SAF, que tá, acredito eu, né? Eu não sei a fundo algumas informações do Bahia, mas parece que eles estão relativamente bem financeiramente. Foi o Grupo City que comprou eles. Mas tirando as SAFs de lado, Palmeiras e Flamengo são as duas equipes que disparados são as melhores financeiramente no Brasil. E aí acaba culminando e respingando nos jogadores, é isso que acontece. Insatisfação e o Paulinho já tendo que lidar com essa lesão, né, que ainda mesmo assim ainda jogando muito pelo Palmeiras, tendo que lidar com lesão e agora também muito provável vai ter caso de justiça para resolver com o Atlético Mineiro. Um verdadeiro calote o nosso querido atacante está passando por sua ex-equipe. Quero saber qual que é a opinião de vocês, principalmente, cara, sobre toda essa situação dramática que os clubes brasileiros vêm passando a respeito dos seus cofres, né, cara? É mais dívida do que orçamento, cara, é brincadeira. Enfim, quero saber a opinião de vocês, palestrinos, sinceras. Posta aqui nos comentários, tá bom? E pra gente finalizar essa edição da tarde do nosso canal Notícias Meu Verdão nessa sexta-feira, quero compartilhar com vocês uma fala aí, né, pelo menos um posicionamento, né, do jornalista André Hernan, muito conhecido, trabalha lá no All Sports e também tem participação dele em várias emissoras de TV, enfim. O cara tem um histórico aí muito grande, é um jornalista conceituado, um jornalista que eu confio. E ele falou, palestrino, com a fonte dele, a respeito aqui do atacante paraguaio que é muito falado nas arenas alviverdes. A fonte ligada ao Palmeiras, obviamente, né? Aspas aqui, ó. É muito bom jogador, mas só vamos falar sobre o tema pós-mundial de clubes. Fecha aspas, foi isso que a fonte do André Hernan falou para ele a respeito do Sousa. Quero também compartilhar que o jornalista também disse que vai depender muito do futuro que o Nottingham Forest, né, da Inglaterra, vai dar ao jogador, né? Porque o Nottingham também tem expectativa de receber propostas de outros clubes europeus que, quem sabe, sejam melhores que a do Palmeiras. Se é que tem proposta ainda do Palmeiras, tá? Porque isso está muito vago ainda. Apesar de que todos os lugares que eu olho, né? Nosso Palestra, Globo Esporte e outros portais, os caras garantem de pé junto que o Palmeiras está por detalhes para fechar essa negociação com o Ramon Sousa. O pensamento da diretoria do Palmeiras, é válido a gente falar aqui também, que o Ramon Sousa não é substituto do Estevão. No entendimento da diretoria, não existe um substituto para o Estevão, né, que esteja à altura desse menino que é um fenômeno que surgiu na base do Palmeiras. No caso, o Ramon Sousa chegaria para preencher uma vaga pontual no elenco pela ponta esquerda. E o que a gente falava no vídeo da manhã a respeito do atacante Ramon Sousa, tá aqui, ó, o Globo Esporte publicou
mais uma matéria e dizendo o seguinte, ó, entenda por que Palmeiras topa pagar mais de 70 milhões, é um puta de um dinheiro por esse cara, tá? Pra ter aí o paraguaio Ramon Sosa como reforço do seu elenco. E olha só a informação que eles soltaram, né? Falei isso, né? Compartilhei no vídeo da manhã e aqui o Globo Esporte veio validando aquilo que a gente comentava no vídeo, né? Olha só, aos 25 anos de idade, Sosa é destro, mas joga majoritariamente pelo lado esquerdo do campo. Velocista de pé trocado é uma característica que agrada bastante o professor Abel Ferreira. Aí deixa eu ver aqui, além disso, há lacunas nesse setor do Palmeiras. Facundo Torres e Maurício jogam ali, mas com características diferentes e preferência de atuar na direita. O uruguaio, por sinal, foi contratado para ser o substituto, né, do Estevão pelo lado direito, que se despede após a Copa do Mundo de Clubes. Então tá aí, muitas fontes garantindo que o Palmeiras tá muito próximo, né? O acordo tá, sabe, meio que encaminhado para ter o Ramon Sosa como principal reforço do Palmeiras nesse segundo semestre. O André Hernan falou com a fonte dele no Palmeiras, obviamente já é esperado que o Palmeiras não comenta contratações, né? É o estilo do Palmeiras, sendo no Mundial de Clubes, ou seja, em qualquer momento que a equipe está passando, a diretoria nunca comenta sobre jogadores, mas confessaram que é um bom jogador e a gente está cansado de saber, vários setoristas que cobrem o Palmeiras já afirmaram que o Sosa já está no radar, ó, há muito tempo da diretoria do Palmeiras. Quero saber sinceramente a opinião de vocês sobre a contratação desse jogador. Eu percebo de alguns vídeos que eu tenho feito que a torcida tem sido dividida, né, em relação a esse jogador. Eu também confesso, tá, que 70, 75 milhões de reais, parece que é o que se fala nessa negociação, eu também acho que é muito dinheiro para uma aposta. Embora eu ache que ele fez um bom futebol pelo Tadieres, lá no Nottingham Forest ele tá devendo futebol, velho. Então, é uma puta de uma aposta que o Palmeiras vai fazer, porém, tá validada pelos interesses do professor Abel Ferreira e pela lacuna que a gente tem na ponta esquerda, tá bom? Já falei demais sobre o Ramon Sosa, já falei no vídeo da manhã que eu prefiro o Roger Guedes. Se você não assistiu, vou deixar recomendado nesse vídeo, ou depois você vai aqui na página do canal e assiste lá, porque o vídeo tá muito bacana. E eu quero saber de vocês, cara, continua colocando, interagindo com a gente aqui a respeito desse jogador, porque tudo indica que ele vai ser reforço do Palmeiras, tá? A gente só tá aguardando aí o anúncio, pelo que a gente tá olhando nas últimas reportagens que Globo Esporte, Nosso Palestra, ESPN, a galera tem soltado a respeito desse jogador. Comenta também o que vocês acharam aí da fala do André Hernan. Tô de olho nos comentários de vocês. E dessa forma nós vamos terminando aqui essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão, segunda edição de sexta-feira. E eu quero agradecer demais a todos vocês, meus inscritos, que acompanham o trabalho que a gente faz por aqui. Sou eternamente grato a todos vocês, tá bom? Aproveita agora, meu querido, e verifica a sua inscrição no canal. Senta o dedo no botão do like se você não fez isso ainda. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Mesmo que você não seja palmeirense, se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui, vamos resenhar sobre futebol, que isso é a nossa paixão, né? Principalmente a minha, falando a respeito do meu time do coração, que é o Palmeiras. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê um excelente término de sexta-feira a todos vocês. Eu volto num próximo vídeo, muito provavelmente bem de manhãzinha no sábado, pra gente projetar um pouquinho mais esse jogo entre Palmeiras e Botafogo, que vai acontecer às 13 horas, nesse sabadão, horário de Brasília, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vou ficando por aqui, vejo você numa próxima e avante palestra.